sobre função composta e inversa, e é sobre a atividade 13 do livro 2, tá bom? Porém, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? A primeira parte vai ser agora sobre função composta, e a parte 2 será sobre função inversa, que eu vou postar os dois vídeos nessa semana ainda mesmo, tá? Serão dois vídeos mais curtos, para não fazer um muito longo e cansativo, né? Então, eu vou decidir. Então, eu vou começar a fazer pela função composta agora, tá bom? Então, vamos para a aula. Deixa eu diminuir aqui meu rosto para poder escrever aqui. Então, vamos lá. Seja, seja as funções f, que vai de A até B, seja a função A, seja a função que vai de A até B, e a função G, que vai de B até C. Tudo bem? Então, conjunto A, B e C. Então, podemos escrever aqui os três conjuntos. Então, vamos supor que esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B, e vou fazer aqui o terceiro conjunto, conjunto C. Tudo bem? Então, imagine o seguinte. Imagine que eu tenho um elemento, que eu vou chamar de x. X pertence ao conjunto A. Tudo bem? Eu quero levar esse elemento x até o conjunto B, certo? E quando eu levo um elemento que pertence a até o outro conjunto, através de uma função f, o elemento x se transforma em uma f de x. Tudo bem? Então, é a função f do elemento que pertence ao conjunto A, certo? Agora, eu quero levar o elemento f de x, que pertence a B, até o conjunto C. Então, quem será esse elemento que pertence ao conjunto C? Será uma função, então vai ser uma função g, que leva f de x até o conjunto C. Tá? Será uma função g do elemento que pertence ao conjunto B. G de f de x. Tudo bem? Então percebam, uma coisa muito importante aqui. Eu tenho uma função f de x dentro de outra função g. Então, isso aqui é exatamente uma função composta, tá bom? Porque eu tenho uma função f de x dentro de outra função g. Essa é a definição mesmo de função composta. Vou até escrever aqui do lado porque isso é muito importante. Saber que é uma função dentro de outra função. Então é o seguinte, função composta é uma função dentro de outra função. Vou colocar até entre aspas aqui, tudo bem? Porque é uma definição mais informal, mas é muito útil para a gente quando a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Então, função composta é uma função dentro de outra função. Por exemplo, g de f de x, tá bom? Agora é o seguinte, eu levei o elemento x que pertence ao conjunto A até o C, através de dois caminhos. Mas e se eu pegar o elemento x e levar ele direto até o conjunto C, sem passar pelo conjunto B? Vai ser um caminho até mais rápido. Então, se eu quiser levar o elemento x até o conjunto C, eu vou precisar de uma outra função, que eu vou chamar aqui de h. Aqui não importa a letra, eu posso chamar de qualquer coisa, na verdade. Então, de A até B vai ser a função f, como está aqui no enunciado, né? E de B até C é a função g. E de A até C diretamente é a função h. Então, eu vou até escrever aqui, olha só. H é uma função de domínio A até o contradomínio C, certo? Então, h será justamente a função composta g de f de x. Tudo bem? Então, isso aqui é uma função composta. Função dentro de outra função.
G de f de x eu posso escrever de outro jeito. Tem uma outra notação que também é usada, que é bastante usada nos exercícios e tal, porém não é tão famosa quanto a notação usual mesmo, que é G bola f de x, tá? G bola f de x ou simplesmente gof de x, tá bom? É uma notação simplificada, porém a mais útil, a que a gente mais vê nos exercícios, a que mais aparece para a gente, e que acaba sendo até melhor de visualizar a função composta, é essa daqui, g de f de x. Mas é importante saber que pode aparecer outra notação para a gente nos exercícios, tá bom? Como gof de x. Então, é isso. Agora, então olha só, essa aqui é a definição de função composta um pouco mais rigorosa, tá? Então a gente tem um h de x, uma função, que é igual a g de f de x. Para qualquer x, esse símbolo aqui é de qualquer x pertencente ao conjunto A, certo? Então essa aqui é a definição um pouco mais rigorosa de função composta. Então, como exemplo, já partindo agora para os exemplos, e daí é o que interessa mais para a gente, é porque até agora é importante a gente é, visualizar, entender o que é uma função composta. Isso é muito importante, de verdade. Porém, o que é realmente interessante para a gente, o que vai cair na prova para vocês, são os exercícios que nem esse exemplo 1, tá bom? Então, ele dá uma função f de x, uma função quadrática e uma função g de x, que é x menos 1. Tudo bem? Então, no item A eu quero o g de f de x, ou simplesmente gof de x. Então, eu quero saber calcular isso daqui, tá bom? Então, a gente sabe que uma função composta é uma função dentro de outra função, tá bom? Então, por exemplo, eu quero a g de f de x. Então, a gente pode vir aqui na g de x e, por exemplo, se eu quiser calcular g de k, g de k. K é um. K pode ser qualquer coisa, na verdade. Um número, uma letra, qualquer coisa. Se eu estou substituindo G por K, então eu preciso fazer que K menos 1. E se na verdade for G de T? É só substituir o X por T. Ficará T menos 1. E finalmente, se eu quiser fazer G de f de x, uma função dentro de outra função, ficará f de x menos 1, que é justamente o caso do item A, tudo bem? Então, se eu fizer g de f de x, é a mesma coisa que f de x menos 1, tudo bem? Porém, quem que é f de x? F de x é esse cara aqui. Então, basta substituir na minha função g de f de x. Então, será x quadrado mais 4x menos 5 menos 1. Não pode esquecer esse menos 1 aqui, tudo bem? Então, menos 5 menos 1, menos 6. Então, teremos que a função g f de x é x quadrado mais 4x menos 6. E esse aqui é o meu resultado final. Tudo bem? Então, não é muito difícil. É só colocar a função dentro da outra função, como é a definição que a gente viu lá no começo. Uma definição mais informal, porém é muito útil para a gente. Continuando, esse foi o exemplo A, agora o exemplo B. Eu quero agora a f de g de x. Antes, perceba que eu queria a g de f de x. Agora eu quero o contrário, a f de g de x. Ou simplesmente f bola g de x, ou fog. Tudo bem? Então,
Deixa eu só escrever aqui do lado as funções. F de x, x quadrado mais 4x menos 5 e g de x igual a x menos 1. Essas são as duas funções que a gente está usando, tá? Só escrever aqui do lado para poder fazer as contas aqui, tá? Então, mais uma vez, eu tenho g dentro da função f. Então, eu preciso colocar o g dentro da função f, tá? Então, teremos que f de g de x igual a g quadrado mais 4g de x menos 5. Perceba então que eu apenas substituí o x por g de x. Então, antes era x quadrado mais 4x menos 5, agora é g de x quadrado mais 4g de x menos 5. Então, aqui era antes x, aqui era x e aqui era x. Agora substituir por g de x. Então, simples assim. Então, continuando com a nossa conta, temos que f de g de x será g de x quadrado. G de x é x menos 1, tá? Então, será x menos 1 ao quadrado mais 4 vezes x menos 1 menos 5. Podemos abrir x menos 1 quadrado, que será x quadrado menos 2x mais 1. Esse é o quadrado perfeito, tá bom? Mais 4 vezes x menos 1. Aqui a gente pode aplicar a distributiva. Então, ficará 4x menos 4. E o menos 5 que sobrou aqui. Então, menos 5. Resultado final, então, f de g de x será x quadrado menos 2 com mais 4x mais 2x, 1 menos 5 menos 4. Então, esse é o meu resultado final. X quadrado mais 2x menos 4. Tudo bem? Mais um exemplo agora, o item C. Eu quero g de x. Então, eu quero o g, bola g, de x, ou o famoso GOG. Então, aqui eu tinha FOG, agora eu tenho GOG. Que também é a mesma coisa. Eu tenho que substituir o g dentro dela mesma. Então, a gente tem g de x, que será g de x menos 1. Então, lembre-se que antes aqui era x e aqui também era x. Eu substituí o x por g de x. Aqui antes era x e virou g de x. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem que é g de x? G de x é x menos 1. Então, x menos 1 menos 1. Portanto, g de x será x menos 2. E pronto. Essa aqui é bem simples. Tudo bem? Agora, o item B, vou escrever aqui em cima. Eu quero que vocês façam em casa, quero que vocês treinem. Quem que agora, o item D. Quem que será a função composta f de x? Ou simplesmente o FOF. Então, f bola f de x. Ou simplesmente FOF. Então, vou deixar essa aqui como exercício para vocês. Tá bom? Mas não tem segredo. É só colocar a função f dentro dela mesma. Mesmo jeito que eu fiz aqui com o g de x, o GOG. Tá bom? Mesmo jeito, só vai dar um pouquinho mais de trabalho aqui, tá?
Então, tente fazer. Qualquer coisa vocês podem me procurar, pode comentar aqui embaixo no YouTube, alguma dúvida, alguma questão, tá? Que eu vou ajudar. Então, esses foram os exemplos de demonstração para vocês, de como calcular a função composta e tal. Agora iremos para os exercícios de fato, tá? Então, como exemplo 2, eu tenho o seguinte: eu tenho que ele dá para mim a função f de x, ele dá também f de g de x, eu quero encontrar quem que é o g de x. Tudo bem? No próximo exemplo, será o contrário. Eu vou dar uma g de x, eu quero encontrar a f de x. Então, esse será o exemplo seguinte. Serão dois casos importantes, tá? Então, os exercícios de vestibular serão cobrados dessas duas formas. Eu dou uma f de x, eu quero a g de x, ou o contrário. Ele dá uma g de x, eu quero uma f de x. Tudo bem? Então vamos lá. Para fazer esse exercício, podemos fazer o seguinte. Eu tenho uma f de g de x, que ele dá para mim no exercício que é x² menos 1, uma função quadrática. E f de g de x é o g dentro da função f. Então eu preciso colocar o g aqui no lugar do x. Tudo bem? Então será 3 vezes g de x menos 5. Tudo bem? Porém, f de g de x é a mesma coisa que x² menos 1. Então eu preciso resolver essa equação aqui e isolar g de x. Isolar g de x, lembre-se, é colocar o g de x do lado esquerdo da minha equação. Então vamos resolver isso daí. Então, isolando x, ficaremos com 3g de x, passa o menos 5 para o outro lado da equação, x² menos 1 mais 5. O 3 que está multiplicando o g de x passa dividindo. Então temos que g de x será x² menos 1 mais 5 mais 4 sobre 3. E pronto. Encontrei a função g de x. Tudo bem? Então, esse exemplo 2 não tem muito segredo. É só seguir esses passos que vai dar certo. Agora, o exemplo 3 é um pouquinho mais elaborado, envolve um pouquinho mais de conta, tá bom? Por isso que, normalmente, nas videoaulas que vocês encontram no YouTube por aí, geralmente os exercícios dos professores, eles fazem esse exemplo aqui, o exemplo 2. Poucas pessoas fazem esse exemplo 3, que é muito importante também, certo? Então, e, e no vestibular não tem preferência, pode cair tanto esse exemplo quanto esse exemplo também. Tudo bem? Então vamos lá. Agora é o contrário do exemplo 2. Ele dá uma g de x e eu quero uma f de x. Então aqui eu tenho o fog, tá? Então como que eu resolvo esse, esse exemplo? Se eu fizer então g de f de x, ou seja, colocar a f de x aqui dentro, será o seguinte: eu terei 3 vezes f de x menos 1. Tudo bem? Se eu substituir esse f de x aqui dentro, eu vou encontrar que isso não será igual a f de g de x. Tudo bem? Então, só escrevendo aqui embaixo, uma, uma observação muito importante. Eu tenho aqui uma função g de f de x, será sempre diferente de uma f de g de x. Tudo bem?
Então, uma observação muito importante aqui, tá bom? Agora, como que eu resolvo esse exemplo 3? Então, deixa eu só apagar esse daqui, esse aqui de cima, porque senão não vai caber no espaço aqui. Então, olha só, eu tenho minha função f de g de x, igual a 9x² menos 3x mais 1, uma equação quadrática aqui, tudo bem? Então, perceba que eu tenho uma função g de x. Então, eu preciso colocar aqui, na verdade, o g de x. E aqui também o g de x. Tudo bem? E a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu tenho aqui g de x igual a 3x menos 1. Se eu isolar o x, ou seja, eu colocar o x do lado esquerdo da equação, eu vou ter o seguinte, que passo menos 1 para o outro lado, vou ficar com 3x igual a g de x mais 1. Tá? Então, teremos que x igual a x mais 1 sobre 3. Se eu substituir esse x dentro da minha f de x, fg de x, eu vou ter uma função em função de g de x. Tudo bem? Para ficar mais claro, vamos fazer aqui, tá? Então, olha só. Eu tenho f de g de x igual a 9x². Porém, x é dado por essa expressão aqui. Então, eu tenho que substituir essa expressão dentro do x, dentro do x². Então, eu vou ter x, g de x mais 1, sobre 3 ao quadrado, menos 3 vezes g de x, mais 1 sobre 3, e mais 1 aqui. Então, de novo, eu substituí o x dentro dessa expressão aqui, tá bom? Ficou um pouco poluído aqui, ficou um pouco difícil a conta, mas vamos fazer mesmo assim, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho 9 vezes essa expressão aqui. Porém, o 3 está elevado ao quadrado aqui. Então, eu posso cortar o 3 ao quadrado com o 9. Então, eu posso cortar esse 9 com esse 3, porque é 3 elevado ao quadrado. Tá bom? Então, eu posso simplesmente cortar isso aqui. Mesma coisa desse lado. 3 com 3 aqui embaixo. E a nossa expressão vai ficar bem mais simples, tá bom? Então, voltando aqui. Então, teremos o seguinte, que f g de x será g de x mais 1 ao quadrado. E é um quadrado perfeito isso aqui. Se a gente abrir, ficará g quadrado mais 2g de x mais 1. E aqui, não esqueça que tem sinal de menos aqui, que é muito importante. Então, teremos que menos g de x menos 1 mais 1. E olha só, podemos cortar esse mais 1 com menos 1, né? Então, menos 1 vai morrer com mais 1. Teremos então que f g de x igual a g de x² mais 2g de x menos g de x é g de x mais 1. E pronto, essa é a minha expressão. Uma função f em termos de g de x. E de fato está correta, tá? Agora, eu posso fazer um truque aqui. Eu posso fazer que g de x, eu posso simplificar e fazer que g de x é x, tá bom? Então, eu só posso mudar aqui para f de x, f de x, aqui também x, e aqui x. E pronto, encontrei a minha f de x. Esse exemplo é um pouquinho mais complicado, é um pouco difícil de achar
em outros vídeos do YouTube um exemplo como esse, que eu quero uma f de x, quando eu dou um fog. Porém, é muito importante, porque é um exemplo que pode cair sim. E a gente vê, e vocês podem pegar qualquer prova da FUVEST, da Unicamp, dos anos anteriores. Vai ter uma questão lá de função composta. Por isso que é muito importante é, essa atividade do livro, tá? Vocês têm que fazer todos os exercícios. A lista está um pouquinho grande, e não é à toa que está grande, porque realmente cai, todo ano cai, pelo menos um exercício. Eu já vi em alguma prova da Unicamp, sei lá, 2016, foi meio que recente, 2017, que teve duas questões de função composta na prova de matemática, da primeira fase, tá? Então, é muito importante mesmo que vocês treinem e façam os exercícios e tirem dúvidas comigo, com os monitores, tutores, tá? E eu vou estar fazendo também as questões que eu estou propondo, além do livro. Eu vou estar fazendo por vídeo também as questões, eu vou estar resolvendo as questões com vocês por vídeo das questões que eu estou propondo, além das questões do livro, tá? Então é isso, pessoal. Função composta é isso. E a próxima aula será sobre função inversa, que nos veremos daqui a pouco, então, tá? Então, obrigado.